Irmãos, boa noite, a graça do Senhor e a sua paz. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 3. Se há um texto dramático na palavra do Senhor, certamente o mais dramático deles é Gênesis capítulo 3. A pior de todas as notícias é dada aqui. Este é o relato da queda da humanidade, quando todos os problemas dos homens começaram. A origem de todo o mal, a origem de todos os problemas, a origem de toda a infelicidade está explicada neste capítulo, e nós vamos falar sobre ele nesta noite. Eu vou ler a palavra do Senhor. Eu peço desculpa aos irmãos, eu estou com uma versão certamente diferente da que vocês usam, mas por favor preste atenção naquilo que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, quando estava nu, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão,
até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pela revelação da tua vontade, porque o Senhor nos mostra, por tua palavra, o teu propósito de salvar o homem depois que ele se tornou pecador, depois que ele caiu na desgraça do pecado. A tua palavra, desde as primeiras páginas, nos mostra um Cristo, o nosso Salvador. E é Ele que queremos conhecer nesta noite mais intimamente. Então lhe pedimos a Deus que mostre-nos Cristo em tua palavra, que o Senhor apresente o teu Filho àqueles que não conhecem ainda, e que fortaleça a fé dos crentes no Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém. Tem uma personagem de desenho animado, geralmente passa na TV Cultura, a Kika, não sei se vocês conhecem esse desenho. Ela apresenta uma série chamada De Onde Vem? E ela pergunta, de onde vem? E aí, então ela faz lá uma pergunta, de onde vem o leite, de onde vem... E assim como a Kika, nós também queremos saber de onde vêm as coisas, porque as coisas são da forma como elas são. Principalmente a gente quer saber por que a vida se mostra às vezes tão difícil, por que a vida não é da forma como nós queremos exatamente, por que os nossos relacionamentos não funcionam direito, por que é tão difícil lidar com pessoas, principalmente as pessoas que estão perto de nós. Nós estamos falando sobre família, o tema é família guiada pela fé, mas não há lugar, e eu costumo falar isso, a família pode ser o céu e pode ser o inferno. A vivência em família pode ser a vivência mais feliz que nós podemos ter nessa terra, neste mundo, mas também pode ser o lugar das nossas maiores infelicidades. Por que os relacionamentos familiares são tão difíceis? Porque é difícil o marido amar a esposa, porque é difícil a esposa respeitar o marido, porque é difícil para os filhos obedecerem seus pais, porque é difícil para os pais não provocarem a ira nos filhos, porque é difícil um irmão amar o outro irmão, porque é tão difícil nós andarmos juntos como igreja, porque é difícil ter relacionamentos. Não é à toa que o mundo ele se torna cada vez mais individualista, as pessoas querem estar cada vez mais isoladas, relacionamentos são virtuais, acontecem por meio de WhatsApp ou Facebook. Há apartamentos hoje em São Paulo que têm 18 metros quadrados, são vendidos para que se more sozinhos, e os relacionamentos que nós temos, o termo que é usado hoje pelos que estudam a sociedade, é relacionamentos líquidos, relacionamentos que não são sólidos, que escorrem pelos dedos, temporários. É por isso que ficar faz tanto sucesso, ao invés de casar. Na verdade, o ficar não fica, só passa, um pela vida do outro, em alguns instantes, numa balada. Por que nós estamos preferindo estar sozinhos, isolados, e cultivar relacionamentos funcionais apenas, que ainda mais alimentam o nosso egoísmo? E aqueles que têm relacionamentos sólidos, por que sofrem tanto, muitas vezes, nesse relacionamento? Eu fico pensando se hoje você, principalmente você que foi convidado a estar aqui, nesta noite,
e certamente quem lhe convidou deve ter dito a você que iríamos falar sobre família. E talvez você tenha vindo aqui procurar uma resposta a respeito de por que a sua família não vai bem, por que seus filhos estão da forma como eles estão, por que o seu marido é tão difícil, por que a sua esposa é tão difícil, por que a sua casa não é o lugar onde você goza de paz, mas é o lugar onde você muitas vezes tem as maiores decepções. De onde vem todo esse mal? De onde vem toda essa dificuldade? De onde tudo começou? A resposta nós encontramos no livro de Gênesis. O livro do Gênesis é o livro dos começos. Você quer saber como as coisas começaram? Você vai a Gênesis. Você tem o começo de tudo em Gênesis. Todo o começo da história da humanidade está revelado em Gênesis. Nós vamos saber por que nós somos como somos, por que pensamos como pensamos, porque o mundo é como é, e nós vamos saber que é desta forma, porque Deus criou assim. Tudo começa em Gênesis. A única coisa que Gênesis não dá o início é aquilo que não tem início, Deus. Gênesis simplesmente diz, no princípio, Deus. O único eterno, o único que não foi criado, Ele sim, o Criador de todas as coisas. Gênesis também nos aponta o começo dos nossos problemas. Foi o capítulo que nós acabamos de ler. O capítulo 3 de Gênesis dá-nos a noção de como tudo se deteriorou e se tornou da forma como está hoje. Mas nem sempre foi assim, e na verdade não era para ser assim. Deus criou um mundo perfeito, um mundo que Ele classificou como sendo muito bom. Se você voltar alguns capítulos antes da Bíblia, no capítulo 1, o capítulo 1, este sim, fala sobre a criação do mundo. Em 7 dias, o mundo criado pela palavra do Senhor, o Deus que ordena e as coisas acontecem. No 6º dia, Deus criou o homem e a mulher, apenas esses dois sexos, macho e fêmea, e os uniu num casamento, ordenou-os que fossem, abençoou-os com agora esqueci a palavra, quando você pode ter filhos. Não. Fertilidade, abençoou-os com a fertilidade e ordenou a eles, a partir desta bênção, que enchessem a terra. Depois que Deus criou o homem, Ele chegou à conclusão que o homem sozinho não era bom. Deus criava as coisas e terminava dizendo, eis que é tudo bom. Mas no 6º dia, antes de terminar o dia, Ele criou apenas o homem, e Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Foi a primeira vez que Deus olhou para a sua criação e falou que não é bom. Foi quando Ele olhou para Adão sozinho. Então Ele criou também a mulher, para ser uma companheira idônea, que correspondesse a Adão. E após ter criado todas as coisas, tudo que era de forma perfeita e boa, no versículo 31, que é o versículo final do capítulo 1, o Senhor diz o seguinte, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Agora, não é só bom, mas é muito bom. As coisas ficaram perfeitas. Havia um mundo perfeito, criado por Deus, havia um homem e uma mulher perfeitos, havia um relacionamento perfeito, eles moravam em um lugar perfeito, um jardim que Deus criou para eles, um lugar aprazível, onde Adão poderia trabalhar, cultivar a terra, amar a sua esposa, criar os seus filhos, sem medo de perder um filho, sem medo de perder a esposa, sem medo de violência, sem medo de desemprego, sem medo de ser traído, e da mesma forma Eva estaria ali com Adão para sempre, vivendo com ele e os filhos que Deus desse a eles, em paz, tranquilidade,
sem medo de ser preterida por uma concorrente, sem medo de ser uma mulher estéril, sem medo de ser uma mulher amarga, sem medo de ser oprimida pelo seu marido, ou ser espancada por ele, porque uma coisa que acontece no mundo perfeito é que não há medo, não há sofrimento, não há perda. As pessoas vivem em paz, as pessoas servem umas às outras, as pessoas se amam sinceramente, e assim era com Adão e Eva. Eles conseguiam ficar nus, um com o outro, e não tinham vergonha. Eles não precisavam se esconder, o olhar do outro não assustava, não tinha nenhum problema em que o outro entrasse na sua intimidade e privacidade, não tinha nada para esconder, não tinha nada do que se envergonhar. As pessoas podiam olhar e não tinha problema nenhum. É um mundo perfeito, e em um mundo perfeito as pessoas se relacionavam com Deus, também sem medo. Adão e Eva conversavam com Deus, todas as tardes havia um encontro entre eles e Deus. Deus caminhava pelo jardim, e certamente Adão foi criado perfeito, mas não foi criado pronto. Ele precisava amadurecer, ele precisava conhecer coisas, e Deus todos os dias caminhava com ele, conversando com ele, ensinando-lhe sobre a vida, sobre o seu propósito, e Adão não tinha medo de estar com Deus. Todos os dias ele se apresentava ao encontro e os dois conversavam como bons amigos. Adão andava com Deus. No mundo perfeito é assim, nós não temos medo dos nossos relacionamentos, pelo contrário, nós estamos tranquilos e prontos para entrar num relacionamento com intensidade, sem medo de ser ferido. É justamente isso que nós não temos hoje. Nós não temos essa segurança de entrar num relacionamento, seja familiar, seja profissional, qualquer que seja, sem o medo de nos decepcionarmos. Ou não é assim? E você já percebeu que você só é traído, você só se decepciona com pessoas que são próximas de você, com aquelas que você espera mais delas, porque você a ama, porque está próximo. Outras pessoas não têm o poder de ferir e decepcionar você, só aquelas que estão próximas, e são dessas que muitas vezes nós temos mais medo. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu fui trabalhar como seminarista em uma igreja, e eu e Raquel falávamos assim: nós não vamos ficar muito tempo aqui, são apenas 2 anos, 3 no máximo, e nós não podemos nos apegar muito às pessoas, para que quando chegar o tempo de irmos embora, a gente não sofra muito. Mas uma coisa que o coração do homem não consegue fazer é regular o quanto ele vai gostar de alguém, não é? Eu não posso chegar aqui e sair lá de Aracaju na sexta-feira de manhã e falar: eu vou lá em Xique-Xique e eu vou gostar só um pouquinho das pessoas, eu não vou deixar que as pessoas gostem de mim, não vou gostar muito delas, porque eu só vou passar um final de semana lá. Não é assim. A gente chega, a gente conversa, a gente começa a se gostar, a se admirar, a querer estar junto, já fica planejando a volta, ou o dia que vamos convidá-los lá para Aracaju. Mas nesse processo todo a gente também fica com medo. E se as pessoas não forem como a gente imagina? E se as pessoas não forem tão boas quanto parecem ser? Porque em um mundo caído, um mundo imperfeito, nós começamos a ter medo uns dos outros. Nós começamos a ferir uns aos outros. Porque no mundo caído, nós não temos mais Deus no centro das nossas vidas, agora nós somos o próprio Deus. E quando nós somos o próprio Deus, a única coisa que nos interessa é o nosso bem-estar. E quem está à nossa volta sofre com isso. Então nós sofremos porque o outro quer ser Deus, e eu sofro, e eu faço os outros sofrerem porque eu também quero ser Deus. É exatamente isso que acontece aqui no capítulo 3. Deus fez um mundo muito bom, um mundo perfeito, mas infelizmente nossos primeiros pais estragaram tudo. Eles fizeram a única coisa que não poderiam fazer: desobedecer a Deus. A única coisa que não poderia ser feita era desobedecer a Deus. Nesse mundo perfeito, Deus inclusive deu toda a autoridade a Adão. Adão era aquele homem que ia ser o representante de Deus, o embaixador de Deus nesse mundo.
a ele foi entregue todo o domínio sobre a natureza, sobre o que Deus tinha criado. Deus permitiu que ele desse nome aos animais, Deus permitiu que ele usasse da natureza, das coisas, das árvores e frutas que existiam para a sua alimentação, da forma como ele quisesse. Deus lhe deu uma mulher perfeita. Deus lhe deu um lugar perfeito. E Deus falou uma coisa apenas, o restringiu apenas em um ponto. Uma árvore que estava no centro do jardim, conhecida como árvore do bem e do mal. Essa árvore representava a autoridade de Deus. Essa árvore era para lembrar Adão que, embora Deus tivesse lhe dado toda a autoridade neste mundo, havia ainda uma autoridade acima dele. Deus estava acima dele. E aquela árvore estava ali para lembrar Adão de que, apesar de ele ser o rei do mundo, Deus era o rei dele. E ele não poderia desobedecer a Deus, porque no dia que ele fizesse isso, ele certamente iria morrer. Então, chegamos nesse ponto. Um belo dia, ou não tão belo assim, uma serpente, um animal, segundo descrito aqui, dos mais inteligentes, não é? Que havia na criação, começou a conversar com a mulher. Essa serpente era a encarnação de Satanás. Nós não sabemos exatamente como Satanás entrou nessa história, o fato é que ele estava lá, encarnado em uma serpente, e começou a mentir para o homem. Ele não propriamente mentiu, mas ele fez algo pior. Ele fez o homem duvidar da verdade de Deus. Fez o homem duvidar da bondade de Deus. Fez o homem duvidar da sabedoria de Deus. O que Satanás colocou na cabeça de Eva, e consequentemente também na cabeça de Adão, foi a dúvida de que, será que Deus ama realmente vocês? Ou será que Deus está se aproveitando de vocês? Será que Deus está falando completamente a verdade para vocês? Ou será que tem coisas escondidas que Deus ainda não contou para vocês? E se há coisas escondidas, qual será a intenção de Deus em esconder essas coisas de vocês? Adão e Eva, será que Deus está bem intencionado com vocês? Vocês estão acreditando nisso? Eva a princípio falou, não, o Senhor Deus disse que podemos comer de tudo, mas Ele disse que se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer, certamente iremos morrer. Então Satanás fala, vocês não vão morrer, Deus mentiu para vocês. Deus mentiu para vocês. O fato é que Deus não quer que vocês sejam como Ele. Então Ele mentiu para vocês dizendo que essa árvore mata, essa árvore não mata. Pelo contrário, essa é a árvore que traz felicidade. Esta árvore que Deus está proibindo é a árvore que transforma vocês em seres absolutos, soberanos, independentes. Vocês não vão ter mais que precisar de Deus, não vão ter mais que aprender com Ele, não precisarão ouvir mais os seus conselhos, não terão que depender deles, vocês tomarão o controle do mundo, vocês serão como Deus. Adão e Eva acreditaram nessa história. Eva olhou para a árvore e pela primeira vez aquela árvore lhe parecia especialmente atraente. Ela era bonita, enchia os olhos, ela era desejável, e agora aquela árvore vinha com a seguinte mensagem: coma e você terá todo o conhecimento. Coma e você se tornará como Deus. E esta mensagem, este apelo da árvore, foi exatamente o que cativou o coração dos nossos primeiros pais. Eles não controlaram mais o seu desejo de comer a árvore. Eva foi lá, tomou a árvore, do fruto da árvore, comeu e deu ao seu marido, que comeu também.
e a partir daí a desgraça foi feita. Se você olhar o que acontece depois disso, você vai começar a entender por que nós temos os problemas que nós temos. E é a partir daí que eu quero tratar melhor com vocês nesta noite. Depois que eles comem da árvore, há uma primeira consequência. A primeira consequência está no versículo 7. No versículo 7, diz que depois de comerem da árvore, depois de ouvirem a história de Satanás e deixarem de crer em Deus, a primeira coisa que aconteceu foi, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até então, a nudez nunca foi problema. Eles andavam nus e eles não se envergonhavam disso. Nunca foi problema. O que aconteceu agora? Agora há o que esconder. Agora há vergonha. Vergonha. Esse princípio aqui é o princípio que nos faz ser tímidos, por exemplo. Você entra em um lugar novo, a sua primeira preocupação é: será que as pessoas estão olhando para mim? Se um dia você sai de casa e você não está muito bem com a roupa que você escolheu, ou por algum motivo você estava na rua e sujou a roupa, ou você está com algum problema na pele, ou você está com o cabelo com um corte errado, seu barbeiro não acertou naquele dia, por algum motivo você está desconfortável com a sua aparência, você não tem a percepção de que quando você anda, todo mundo está olhando para você? Parece que todo mundo está percebendo que tem algum problema, e você começa a se retrair. Você quer o quanto antes ir para casa, trocar aquela roupa, se esconder um pouco. E se você é chamado para falar em público, você começa a pensar: todo mundo olhando para mim, e parece que eles estão olhando mais do que o físico, parece que eles conseguem ver que eu estou com medo de falar para eles, parece que eles percebem que eu não domino o assunto que eu vou falar, parece que eles sabem que eu estou falando de família, mas a minha família não vai bem. Adão e Eva começaram a perceber que havia coisas que deveriam ser escondidas, havia uma vergonha que deveria ser preservada. Eles não queriam ficar mais nus, um diante do outro. Agora eles queriam se cobrir, se reservar, resguardar a sua intimidade, a sua privacidade. Eles agora queriam viver o seu individualismo e não mais conviver um com o outro sem reservas. É por isso que os relacionamentos às vezes se tornam tão difíceis, porque nós estamos nesse jogo de esconde-esconde. Se tem um rapaz aqui interessado em uma moça, esse é o melhor momento que nós temos. Nós apresentamos para aquela que nós estamos interessados a nossa melhor versão. Já viu quando dois jovens estão se namorando? Eles passam muito tempo juntos e conversando. E nessas conversas, um está falando, está se apresentando para o outro. Eu gosto disso, eu gosto daquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E são sempre as melhores histórias, são sempre, você está sempre Uma vez eu lembro que eu estava naquela fase de criança que não gostava muito de escovar dente e tal, e de repente, de uma hora para outra, eu mudei de fase, né? E comecei a escovar os dentes antes e depois da refeição. Minhas irmãs perceberam isso e falaram: você está namorando? Eu falei: por quê? Você está escovando o dente? Mas parece que é justamente isso, né? O rapaz começa a se arrumar melhor, tomar mais que um banho, botar desodorante, porque queremos apresentar a nossa melhor versão enquanto escondemos aquilo que nós não queremos que ninguém veja. Se você convida esse pretendente para ir à sua casa, você logo mostra que sabe lavar a louça, faz a sua melhor comida. Nós sempre queremos apresentar o nosso melhor enquanto escondemos aquilo que nós não queremos que ninguém veja. Isso começou no Éden.
nós percebemos que estávamos nus, há coisas vergonhosas, que nós não queremos que ninguém conheça, e então nós escondemos. Escondemos com paliativos, essas folhas que não cobrem nada, mas escondemos. É por isso que muitas vezes você casa com esta pessoa que você conheceu na sua melhor versão, e de repente se decepciona. É por isso que tem que escrever livros como O que você esperava? Porque nós pensamos que conhecemos a pessoa na sua melhor versão, então dormimos uma semana com ela, intensificamos a vida no primeiro mês de casamento, e nós descobrimos que havia coisas escondidas, havia coisas que eu não conhecia. Quando a roupa foi tirada, eu finalmente enxerguei quem era o outro. E aí vem as decepções e começam os problemas. A consequência do pecado é que nós não conseguimos ser totalmente sinceros, porque temos medo que os outros nos vejam como nós somos. Imagine que dentro de uma família, como isso é danoso, quando nós estamos sempre nos escondendo, estamos sempre nos reservando, e quando resolvemos tirar a roupa, é uma catástrofe. Parece que não nos reconhecemos. Essa foi a primeira consequência. Mas vamos adiante. A palavra de Deus vai nos mostrar outra consequência disso. No versículo 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Agora a coisa fica um pouco mais grave, ela piora um pouco mais, porque não bastava agora o homem querer se esconder da sua mulher e a mulher do seu marido, mas agora o homem quer se esconder de Deus. Ele também não quer que Deus veja as suas vergonhas. Ele não quer permitir que Deus o veja profundamente, intimamente. Eu falei, Deus e o homem tinham um encontro diário, ou seja, todos os dias eles se encontravam. Até que um dia Deus foi ao encontro e o homem não estava lá. O homem faltou ao encontro. Qual a razão disso? O próprio Adão diz: eu estava com medo, então eu me escondi. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Eu fico pensando que Adão começou a imaginar: Deus falou, no dia que eu comer da árvore, eu certamente morrerei. Eu comi da árvore e Deus apareceu aqui. O que ele veio fazer? Ele veio me matar. Eu preciso fugir dele, eu preciso me esconder dele, eu não posso encarar Deus dessa forma. Adão se escondeu, mas, lógico, Adão ainda não conhecia o Salmo 139, porque se conhecesse, ele logo imaginaria: para onde me ausentarei da tua face? Como pode se esconder de Deus? Mas aqui tem uma coisa interessante, irmãos, que um outro salmo nos diz: diz o insensato em seu coração, o que ele diz? Não a Deus. E aqui começa uma coisa terrível, a mais terrível de todas: o homem rompeu o seu relacionamento com Deus. Só que como não se pode fugir de Deus, o homem cria na sua mente uma ideia de que Deus não existe, que ainda que não seja possível, ele vive como se Deus não existisse. A única forma de nós vivermos contentes e em paz com os nossos erros é partindo da ideia de que Deus não existe. Porque se eu pensar em Deus, eu vou ter a mesma sensação de Adão. Se eu pensar que Deus existe, eu também tenho que pensar que eu prestarei contas a Deus. E quando esse dia chegar, eu não vou poder suportar. Aqui está o maior problema do homem. O homem alienou-se de Deus. O homem fugiu do Senhor. E até hoje nós fugimos. Até hoje nós fugimos. Você quer ver uma coisa interessante? Sabe qual é
os capítulos mais negados na Bíblia. Sabe quais são os capítulos mais negados na Bíblia? Aqueles capítulos que as pessoas realmente gostariam de exterminar na Bíblia, inclusive alguns crentes. Gênesis 1, 2 e 3. Porque Gênesis 1, 2 e 3 mostra o que Deus fez, o que nós fizemos e a razão de todo o mal que existe. Se você anular isso, você consegue ver a sua vida como se não houvesse Deus. É por isso que as pessoas querem anular Gênesis 1, 2 e 3, mas ele é real, ele é verdadeiro. O homem fugiu de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? O pecado por si só é grave. O pecado por si só é grave. Mas mais grave do que o pecado é como nós lidamos com ele de maneira errada. Porque Deus é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, que chama o pecador ao arrependimento, com a disposição verdadeira e sincera de perdoar. E se nós tratássemos o pecado aos moldes de Deus, tem um texto na palavra do Senhor, 1 João 1,9, fantástico, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é grave para Deus, mas Deus tem uma graça que é muito maior do que o pecado, e Ele está disposto a perdoar. Se nós fizermos do jeito de Deus, logo, logo nós somos curados do nosso pecado e temos comunhão com Ele. Mas o problema é que nós queremos tratar o nosso pecado ao nosso jeito. E sabe como é que pecadores tratam o pecado? Escondendo o pecado. E quando se esconde o pecado, você vai de mal a pior. É como você querer tratar uma doença grave com chá. É como você assumir o controle de um avião sem saber pilotar. Alguma desgraça, alguma tragédia vai acontecer. E foi justamente isso que Adão fez. Adão resolveu consertar o problema sozinho. E ele foi de mal a pior. Ao invés de buscar salvação no único que podia salvar, ele resolveu se esconder de Deus. Imagine você que a sua casa tem problemas, e dificilmente esses problemas não envolvem pecado. Talvez a sua casa vá mal porque a sua mulher vive pecando, ou a sua família esteja ruim porque você que é homem vive pecando. Talvez o problema da sua casa sejam os pecados dos seus filhos. Você tem um filho rebelde, ou um filho nas drogas, ou um filho que não lhe honra, um filho preguiçoso, sei lá. Não há problema na família que não tenha a ver com pecado, ou o meu próprio pecado, ou o pecado de algum membro da minha casa. Aí o que nós fazemos? Ao invés de recorrermos a Deus, que é aquele que nos purifica do pecado, nós tentamos encontrar paliativos, soluções próprias para lidar com essas coisas, ou simplesmente escondemos o pecado. Você quer ver uma coisa interessante? Uma mãe tem um filho rebelde, um filho terrível, ele não ajuda em nada, ele é um vagabundo, ele não tira nota, ele não estuda direito, ele não quer trabalhar, ele está dentro de casa e só dá prejuízo. A mãe e o pai sabem que ele está numa vida errada. É interessante quando a gente conversa com alguns pais que têm filhos assim, e fala, mas fulano está desse jeito, e geralmente a mãe fala, mas ele é o filho mais carinhoso que eu tenho. Ele é desse jeito, problemático, mas quando ele chega em casa, ele me abraça, ele me beija, ele me ajuda a lavar a louça, é o melhor filho que eu tenho, o mais carinhoso. E ela começa a pensar que esse filho tão carinhoso não é tão mal assim, que os problemas que ele está tendo não tem nada a ver, afinal ele é muito carinhoso. E ela não entende que ele não é um filho carinhoso, ele é um filho manipulador. Às vezes nós queremos encobrir o pecado, ao invés de tratar o pecado.
Às vezes nós queremos encobrir o nosso próprio pecado, ao invés de tratar o pecado. Fugimos de Deus, fazemos uma roupa de palha e fingimos que está tudo bem. Aí eu pergunto para você, a palavra de Deus diz que todo relacionamento, para ser consertado, começa com tirar a trave do próprio olho, enxergar o próprio pecado. Você consegue ver qual pecado você tem cometido que tem colocado problemas em sua família? Se você veio hoje aqui procurando esperança para como consertar a sua família, eu devo dizer a você que a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer o seu pecado, é entender o que você está fazendo de errado, que parte da lei do Senhor, daquilo que Ele ordenou a você não fazer, e daquilo que Ele ordenou você fazer, que você não está fazendo. O que você tem feito de errado? Eu quero exortá-lo a parar de fugir de Deus, mas aproximar-se da luz e pedir que o Espírito Santo lhe mostre onde está o erro. Vai ser desconfortável, vai ser dolorido, ficar pelado na frente de qualquer pessoa, imagine de Deus, é a coisa mais terrível que tem, mas o Senhor irá nos vestir, como daqui a pouco nós veremos, porque o Senhor não quer contemplar as nossas vergonhas, Ele quer nos dar roupa nova, Ele quer cobrir-nos com a sua graça. Adão preferiu fugir. O relacionamento entre as pessoas foi comprometido, o relacionamento entre o homem e Deus foi comprometido. Vamos adiante. Versículo 10, continua aqui o drama de Adão tentando fugir de Deus. No versículo 11, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Mais um versículo adiante, você vai compreender qual é a outra consequência da queda nos relacionamentos. O Senhor, então, Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Qual é a outra consequência aqui que você pode enxergar? E nós podemos ver que afeta diretamente os relacionamentos. Uma coisa chamada de transferência de responsabilidade, transferência de culpa. Deus chamou Adão. Adão fugiu. Por que você fugiu, Adão? Porque eu estava nu. Quem disse que você estava nu, Adão? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? A resposta clara e objetiva de Adão deveria ser: sim, Senhor, eu comi. Adão começou a inventar uma desculpa, começou a procurar culpados. A culpa, Senhor, foi da mulher que tu me deste. A culpa, Senhor, foi da mulher, de Eva. A culpa é dela. E eu não queria dizer não, mas na verdade, Senhor, eu sinto no meu coração que a culpa é do Senhor mesmo. Foi o Senhor que me colocou nessa situação. O Senhor me coloca num jardim com duas árvores, uma pode comer, a outra não pode comer, e uma mulher. E essa mulher é fraca. Ainda por cima manda uma serpente aqui. O que o Senhor queria que eu fizesse? Você acha que a culpa é minha? Um relacionamento ruim, numa circunstância ruim, o que ia dar? Essa desgraça que aconteceu. Não foi culpa minha. Então Deus parou de ouvir Adão, foi falar com Eva. Eva, o que você fez, Eva? A serpente, Senhor, a serpente me enganou. Você percebeu que na cabeça de Adão e Eva eles não têm culpa? Na cabeça de Adão e Eva eles não têm nenhum tipo de responsabilidade, eles simplesmente foram levados pelas circunstâncias. Um ser surgiu, contou uma história muito interessante, e eles foram enganados, eles não têm culpa nisso. Irmãos, sabe uma coisa acontece, que tem acontecido muito, já há algum tempo? É que você não pode usar mais a palavra culpa para as pessoas.
a coisa que mais se evita hoje é falar de culpa. Não é politicamente correto falar de culpa. Eu lembro que uma vez eu estava no seminário ainda, e acho que era uma matéria de aconselhamento, não lembro direito, era uma professora, e eu falava justamente: professora, mas como é que a gente vai mostrar para um homem ou para uma mulher que a culpa é deles? A professora fez assim: vamos trocar essa palavra culpa por outra palavra. Por que as pessoas não podem se sentir culpadas? Por que as pessoas não podem assumir as suas culpas? Porque parece que todo mundo é inocente e a responsabilidade de tudo está do lado de fora. Eu tenho falado sobre aconselhamento na igreja, e fácil você chega à seguinte conclusão: quando você faz alguma coisa errada, não tem sempre uma boa justificativa? Eu não sei se vocês sofrem com muito trânsito aqui, mas lá em Aracaju tem muito trânsito, né? Às vezes eu demoro 40 minutos para andar 7 quilômetros, que é a distância da minha casa até a igreja. Trânsito é um lugar muito bom para testar crente, não é? Você está ali cantando, né? Aclame ao Senhor toda... Daqui a pouco passa alguém e ele corta: seu miserável, toda a terra e cantemos, né? Está lá com a rádio evangélica, mas assim que alguém lhe corta, aí de repente você percebe que do lado tem um irmão da igreja. A irmã olha para você e fala assim, faz assim, né? Aí, né, pastor? Aí você fala: foi culpa daquele cara, você viu o que ele fez comigo? Ou então eu estava atrasado, viu o que aconteceu? Nunca a culpa é nossa. A culpa é das circunstâncias, a culpa são dos relacionamentos, as pessoas é que são difíceis. Mas não é assim que funciona na Bíblia. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Deus não transfere culpa. Transferência de culpa é uma coisa da queda, é uma coisa de um mundo caído, é de um coração pecaminoso. Afinal de contas, quando Deus quer transformar uma vida, a primeira coisa que Ele faz é convencer o homem do seu pecado. É lançar luz no seu coração, para que ele entenda: eu pequei, a culpa é minha. Daniel, quando vai orar pedindo restauração a Deus, ele fala: Senhor, nós somos culpados, nós estamos em vergonha e a culpa é minha, a culpa é do meu povo, somos nós os desobedientes aqui, não é culpa de ninguém, a culpa é minha, a culpa é do meu pecado, sou eu o responsável. Certamente você tem um casamento difícil, você olha para o lado e fala que seu casamento seria muito melhor se seu cônjuge fosse diferente. Talvez se seu marido fosse mais amoroso, você fosse uma mulher mais dedicada ao lar, uma mulher mais submissa. Talvez se sua mulher fosse uma mulher mais submissa, que lhe respeitasse mais, você fosse um marido mais respeitoso, um marido mais amoroso. Talvez se os seus pais fossem como os pais dos seus amigos, porque o pai do amigo é sempre melhor do que o seu, né? É sempre mais legal. Talvez você fosse um filho mais obediente. Talvez se sua mãe fosse uma mãe melhor, você lavasse a louça sem reclamar. Talvez se os seus irmãos não fossem mais amados do que você não fosse um filho tão difícil, ou um irmão tão irado. Talvez se as circunstâncias fossem melhores, se você morasse num bairro melhor, se você tivesse uma casa melhor, ou talvez um emprego melhor, ou um patrão melhor, ou uma igreja melhor, ou quem sabe se você fosse mais rico, ou talvez se você tivesse uma saúde melhor, você seria uma pessoa melhor, porque você é da forma que é, porque as circunstâncias e as pessoas à sua volta fazem você ser dessa maneira. Mas não é assim, irmãos. O diabo não pegou aquela fruta e botou na boca de Eva dizendo: coma. Não. Eva teve tempo de olhar, de pensar a respeito, tomou a fruta, comeu, achou tão gostosa que compartilhou com seu marido, que do lado dela, vendo aquela desgraça, também pegou e sozinho colocou na boca e comeu. Os dois eram culpados. Cada um tinha a sua responsabilidade. Eles só não queriam enxergar isso. Cada um é culpado do seu próprio pecado. Mais uma vez eu vou ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina
se você quer resolver as coisas, trate o seu pecado. Não transfira a culpa. Isso é coisa de fracos. Isso é coisa de fracos. Pessoas que querem realmente consertar as coisas, elas encaram de frente os seus pecados, dão nome a eles e buscam salvação. Então eles transferiram a culpa, e aí o Senhor estabelece um julgamento. O Senhor não caiu na história de que a culpa era de um, de outro e de outro, mas o Senhor começou a mostrar para eles que eles erraram, e isso traria consequências para as suas vidas. Só uma coisa interessante aqui, que é preciso notar. A queda, ela aponta para uma subversão dos valores de Deus. Veja que Deus estabeleceu homem, mulher e animais. A queda é animal, mulher e homem. O animal orienta a mulher orienta o homem, e o homem peca. Você tem a ordem de Deus desfeita. E quando a ordem de Deus é desfeita, a consequência é caos. Caos. É por isso que a vida vai de mal a pior. Então o Senhor começa a sentenciar aqui. Ele vai responsabilizar cada um pelo seu erro. E ele começa dizendo, falando com a serpente. Então o Senhor, versículo 14, declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Primeiro a ser sentenciado com maldição foi a serpente. Depois o Senhor vai para a mulher. No versículo 16, a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Essa foi a sentença da mulher. A sentença para a mulher envolve sofrimento naquilo que era natural para ela. Deus criou a mulher para ser correspondente, auxiliadora do seu marido. Então, ele criou a mulher para ser submissa ao seu marido. Não há nenhum problema nisso. A criação, o mundo perfeito, as mulheres eram submissas aos maridos. Só que isso não trazia nenhum tipo de sofrimento. Era um prazer para Eva cumprir o papel que Deus tinha lhe dado. Mas agora, com a queda, esse papel se tornou penoso para Eva. Não é que Deus castigou Eva, fazendo ela ser submissa ao seu marido. Não. O que Deus está dizendo é que a consequência do pecado dela é que aquilo que era natural na vida se torna agora revestido de sofrimento. Veja, ele também diz que ela terá sofrimento na gravidez. Eva foi abençoada com a fertilidade para ser a mãe do mundo. A partir dela, Deus faria gerações e gerações de pessoas que glorificariam o seu nome. Não, a gravidez nunca foi uma maldição. O parto natural não é uma maldição. Agora, a consequência do pecado, que aquilo que era natural, agora é revestido de sofrimento. Ou seja, é tão simples isso aqui. Ser esposa e mãe, depois do pecado, não é uma coisa fácil. É uma coisa que traz sofrimento. Não porque Deus simplesmente tenha falado assim agora, você vai sofrer para você entender. Não, é a consequência. A vida foi adicionado sofrimento nas coisas mais naturais da vida. Como ser mãe, como ser esposa. Não é difícil ser esposa? Não é difícil lidar com um homem que não é perfeito? Não é difícil. Não é difícil servir a um homem que muitas vezes sequer percebe que você está de batom ou cortou o cabelo?
que muitas vezes chega tão atarefado do trabalho que passa por você como se você nem existisse, ou que muitas vezes é mau caráter mesmo, lhe trai, é infiel, lhe bate. Não é difícil lidar com um homem dessa maneira? Mesmo os melhores maridos são pessoas difíceis de se lidar, porque não tem ninguém perfeito. Não é difícil ser mulher? Não é difícil ser esposa? Não traz algum sofrimento? Lá na igreja nós temos encontro de mulheres, e muitas vezes as mulheres ficam sem conseguir ir, porque os maridos não querem cuidar das crianças, dos filhos. Elas sofrem com isso. O marido que não quer sair com você porque tem jogo na televisão, o marido que parece esquecer, não é difícil isso? Depois do pecado, amar um homem e ser uma esposa submissa se tornou extremamente difícil. É adicionado sofrimento a isso. Ter filhos e criar filhos, não é sofrido também? Quem disser que tem filhos e não sofre com isso, eu tenho que duvidar. Mesmo que sejam filhos bons, perfeitos, mas como nós sofremos com os nossos filhos? Eles decepcionam, eles adoecem, causa-nos medo perdê-los, vivê-los no mundo, tomando decisões, e quando eles arrumam um namorado ou uma namorada, quando eles fazem um casamento que nos parece errado, nós não sofremos com isso. E quando as mulheres ficam grávidas, e aí vem uma série de medos, nós já começamos a sofrer ali. Será que vai ser saudável? Será que não vai ser saudável? Será que a gravidez vai vingar? A própria dor do parto, tudo isso vem com sofrimento. Nada é tão pacífico. As melhores bênçãos, as maiores alegrias estão manchadas com algum tipo de sofrimento. Aquilo que Deus fez como natural para nos abençoar por causa do pecado, traz sofrimento para as nossas vidas. Como o pecado estragou tudo, como o pecado estragou tudo, como tudo ficou mais feio, mais difícil por causa do pecado. É por isso que você, mulher, muitas vezes acha que a sua família não tem jeito, por causa do seu pecado e do pecado do outro. Às vezes, simplesmente viver em casa é viver debaixo do sofrimento. Por que será que é tão difícil? Porque o pecado entrou no mundo. Deus continua, agora é a vez do homem, no versículo 17, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Se há algum inocente aqui, é a natureza. A natureza foi sentenciada por causa do homem. É por isso que Paulo, lá no capítulo 8, fala assim: a natureza geme, falando do sofrimento da natureza, porque está sujeita à vaidade, não dela mesma, mas daquele que a sujeitou. Ou seja, o mundo está gemendo por causa do pecado. Deus o fez maldito por causa do homem. Aquilo que era muito bom agora é maldito por causa do pecado. O mundo se tornou difícil. Você não consegue trabalhar sem lidar com perdas. Da terra que brotava tudo com muita abundância, agora vem espinhos, vem as ervas daninhas. Há uma coisa que para o homem é tão difícil, parece que nós não rendemos no nosso trabalho. Isso tudo é consequência do pecado. Nós ficamos estressados porque não conseguimos produzir e prover como gostaríamos. Mas o Senhor segue adiante, dizendo sobre a terra, que, versículo 18, ela dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se de plantas do campo. Versículo 19, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O sofrimento do homem está ligado ao seu trabalho. Trabalho não é castigo, trabalho é bênção.
Deus fez o homem para cultivar a terra e proteger o jardim. O homem sempre trabalhou, mas agora o trabalho vem com sofrimento. Ser homem também traz sofrimento. Se você for assumir um papel de homem mesmo, esse resgate da masculinidade que é tão importante, você vai perceber que ser um homem, conforme os padrões de Deus, tem um elemento de sofrimento nisso tudo. Hoje você sai de casa e tem a preocupação de quem vai guardar a sua família. Eu saio de carro viajando com as minhas crianças e a minha esposa, sou o único homem adulto dentro do carro, e fico pensando, se o carro quebrar, se eu tiver que parar na estrada, como é que eu vou dar conta de proteger os meus filhos e a minha esposa? E se eu perder o emprego? E se eu morrer amanhã? Quem vai cuidar deles? As esposas não são mulheres perfeitas também. Como é difícil amar uma pessoa que não é perfeita, sobretudo segundo os ideais que eu mesmo criei. É sofrido. Os nossos filhos também nos decepcionam. As nossas esposas também nos decepcionam. Nós sofremos para ser pai. Nós sofremos para ser marido. Não é porque Deus criou o casamento e a família como um lugar de sofrimento, é porque o pecado faz isso. Os meus desejos, os meus ideais, o plano que eu criei, e alguém já disse que nós casamos com a pessoa que nós criamos, não com a pessoa real. Isso tudo traz sofrimento. Trabalhar é sofrido, lidar com um patrão é sofrido, receber um salário que você acha injusto é sofrido, pagar o imposto é sofrido, viver nesse mundo é sofrido, até dentro de casa. E muitas vezes nós chegamos em casa cansados, cheios de decepções no coração, e ao invés de encontrarmos uma esposa amorosa, que nos acolha, que ore conosco, nós encontramos uma mulher mal vestida, muitas vezes mal cheirosa, que chega para nós e fala de tudo aquilo que os filhos fizeram de errado no dia, e ela não para pensar que você também teve um dia muito difícil, e você fica irado contra ela. No mundo caído, nós sofremos. Sofremos para fazer exatamente aquilo que fomos criados para fazer: amar uma esposa, amar um marido e criar filhos. O que eu quero dizer é que os problemas da sua casa, eles acontecem por causa do pecado. Não é por causa do dinheiro, não é por causa do lugar que você mora, não é por causa da enfermidade, não é por causa de nada que esteja fora de nós mesmos. Os problemas da sua casa residem nos corações de cada membro da sua família. Eles começam ali com a coisa chamada pecado. Se você tem um filho drogado, o problema dele não são as amizades, é o coração dele, que não sabe controlar os desejos dele. Se você tem um marido adúltero, o problema dele é que ele não consegue controlar os desejos dele, ele vive para pecar. Se você tem uma mulher que é murmurenta, é porque é pecado no coração dela, que não consegue viver contente com nada. Se quando as circunstâncias na sua casa apertam, o dinheiro diminui, a enfermidade chega, e o resultado é reclamação, pecado, murmuração, afastamento de Deus, não é a circunstância, é o seu coração pecaminoso. Quando Adão e Eva pecaram, eles moravam no melhor lugar do mundo, eles estavam casados com as melhores pessoas do mundo, se tivessem filhos, certamente eram os melhores filhos do mundo, nada lhes faltava. Mesmo assim eles pecaram, porque o coração deles desejava coisas diferentes daquilo que Deus desejava. A consequência disso, irmãos, é que eles foram expulsos do paraíso, e agora vivem em um mundo de cardos e abrolhos, em um mundo maldito e de sofrimento. Agora surge a pergunta: como podemos ser felizes nesse mundo? Como eu posso ter uma família feliz nesse mundo? Como é que eu posso consertar a minha família
já que o pecado está em nosso coração, ele é presente em nosso coração. O Senhor Deus nunca nos deixa sem esperança, em tempo algum. Ele pode falar as coisas mais duras, ele pode nos disciplinar da pior maneira possível, mas ele nunca nos deixa sem esperança. E nesse texto terrível, que apresenta a raiz de todos os males, o Senhor não deixou os nossos primeiros pais sem esperança. Vamos voltar para o versículo 15. Diz assim, voltando a falar com a serpente, o Senhor não apenas sentencia Satanás, mas ele faz uma promessa para a humanidade. Ele fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Falando com os nossos primeiros pais, o Senhor fez uma promessa. Da mesma mulher que trouxe desgraça para o mundo, haveria um descendente que iria matar a serpente. Um que iria esmagar a cabeça da serpente. Seria ferido temporariamente por ela, mas iria acabar com Satanás. Pela primeira vez o Evangelho foi pregado. A esperança para consertar todas as coisas foi estabelecida. Deus prometeu um Redentor. Deus prometeu um Salvador. Deus prometeu Jesus Cristo. E aqui começa a nossa esperança. Se eu terminasse o sermão há 1 minuto atrás, a única coisa que teria dito a você é a razão dos seus problemas, é o seu pecado. Mas eu quero que você saia daqui hoje sabendo qual é a solução para os seus problemas. Se o seu problema é o pecado, a única solução é Cristo. É por isso que Deus não fez paliativos. É por isso que Deus não ficou tentando dizer para Adão, é assim mesmo. Não. Ele falou, o problema vai ser resolvido quando o Redentor vier. Quando Satanás for destruído e quando ele vencer a ferida que Satanás fez nele. Aí o mundo será redimido. Todas as coisas se farão novas e nós caminharemos novamente para um mundo perfeito, onde reina a justiça e a paz. Vamos ao Novo Testamento. A promessa feita de um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente foi cumprida. Vamos a Efésios. Vamos começar no capítulo 1. Capítulo 1, verso 7, fala sobre o Senhor Jesus Cristo. E fala o que Ele veio fazer neste mundo. Diz assim no versículo 7 do capítulo 1, nele, em Cristo, temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Sabe o que é redenção? Redenção é o que anula a queda. Redenção é o que desfaz os efeitos da queda. Redenção é a reconstrução do mundo que foi destruído pelo pecado.
Redenção é quando os corações endurecidos pelo pecado são quebrantados pela graça de Deus e agora não vivem mais para cumprir os seus próprios desejos pecaminosos, mas para amar a Deus e amar as pessoas. A redenção é o que tira de nós esse egoísmo fundamental do nosso coração e nos permite enxergar que há um Deus maravilhoso. E essa redenção me aproxima desse Deus, porque eu não quero mais fugir dele, eu quero estar perto dele. A redenção é o que faz ouvir o convite, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, ao invés de fugir, eu corro para Deus, porque eu sei que eu sou um pecador, eu sei que os problemas todos da minha vida têm uma origem no meu pecado, eu sei que inclusive, se eu continuar dessa forma, além dos problemas que eu tenho nesta vida, eu terei um problema que não será solucionado jamais, que se chama morte eterna, inferno. E mesmo sabendo disso, eu corro para Deus, porque eu sei que nele há perdão. A redenção é o que desfaz o que a queda fez. A redenção é o que anula o pecado e tira o poder dele. Como essa redenção foi realizada? Pelo sangue de Cristo. A cruz do Calvário é o evento central da história da humanidade. E quando Cristo derramou o seu sangue, foi aquela ferida que Satanás fez em seu calcanhar, e que achou que ali teria vencido. Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu dos mortos. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele matou a morte, ele zombou dela na cruz. Ele pergunta: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo venceu os nossos inimigos. Cristo é a verdade. João no capítulo 8 fala assim: se você conhecer a verdade te libertará. A redenção é essa libertação das mentiras que outrora nos cativaram em Satanás, e nos liberta pela verdade de Cristo, que é a verdade, e nos faz enxergar que Deus estava certo. Deus não estava mentindo para nós. Deus não nos estava enganando, pelo contrário, Ele estava nos protegendo. Como Pai Criador, Ele estava nos amando. Ele queria sim que nós conhecêssemos as coisas, mas Ele ia nos ensinar da forma correta, no tempo certo. Deus não tinha medo que nós fôssemos iguais a Ele. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos fez da melhor maneira, o melhor projeto que tinha. Ele não inventou nada, Ele transferiu o seu caráter para nós. Nos fez como Ele é. Nós nos enganamos com Satanás e desfiguramos tudo isso, nos tornamos menos que humanos, porque a verdadeira humanidade está em Cristo, que é o verdadeiro ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a redenção é esse processo que começou na cruz e que faz novamente, imprime novamente em nós a imagem de Cristo, nos conduz novamente à perfeição, e um dia seremos como Ele é. Isso é redenção, é estar livre do engano de Satanás, pelo sangue de Cristo, que o venceu completamente na cruz. Mas fica melhor, irmãos, porque diz aqui que nesse sangue, nesta redenção, nós temos o perdão do pecado, dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. E aqui é o extraordinário disso. Sabe o que é que produz transformação do pecado? É o perdão. Só há reconciliação quando há perdão. Os efeitos do pecado são anulados quando Deus perdoa. Efeitos eternos e alguns efeitos temporais até são anulados quando Deus nos perdoa.
imagine você, que se tudo deu certo, como eu tenho imaginado, e o Espírito Santo falou ao seu coração, você está convencido de seus pecados hoje. Você está conseguindo enxergar o que você tem contribuído para o mal da sua família por causa do seu pecado. E é possível que agora você esteja tomado de culpa, o que é bom a princípio, e você não sabe o que fazer com essa culpa. Talvez o seu desejo agora seja se esconder, como fez Adão, fugir da sua mulher, dos seus filhos, do seu marido, porque você reconheceu agora que você é culpado do que está acontecendo em sua casa, e você não quer encarar seu cônjuge, seus filhos, por causa disso. Aqui está a boa notícia. Você não precisa se envergonhar se você for a Deus e confessar o seu pecado, porque Ele irá perdoar o seu pecado. E perdoar para Deus é uma coisa tão maravilhosa, porque Ele fala que Ele perdoa e esquece. Não há mais pecado depois que Deus perdoa. Ele não lembra mais do seu pecado, Ele não o coloca entre você e Ele. E a partir do perdão de Deus, você pode viver livremente para tratar as suas faltas, para se arrepender delas, para voltar atrás, para pedir perdão aos outros, com a consciência de que Deus lhe vê como você é, e mesmo assim Ele te ama e te perdoa. É conforme a riqueza da graça. Não, você não merece perdão, porque ninguém merece perdão. Perdão é sempre gracioso. Ele vai perdoar porque Ele quer perdoar. Ele vai perdoar porque Ele quer mudar a sua casa, a partir de transformar o seu coração. Ele promete perdão por meio da redenção. Tudo aquilo que Adão e Eva fizeram, tudo que nós estamos fazendo hoje, que tem trazido desgraça para as nossas vidas, para a nossa família, para todo esse mal, para todo esse pecado, a solução se chama perdão de Deus. Você quer ser perdoado? Você quer estar livre do seu pecado? Não precisa pagar, não precisa fazer novena, não precisa de fazer nada. Quando você puder, ponha os seus joelhos no chão, seja sincero diante de Deus. Você não precisa usar palavras difíceis, simplesmente diga a Deus: Senhor, eu sei que eu tenho um pecado, eu sei até quais são os meus pecados, e eu queria pedir ao Senhor que, por graça, me conduzisse ao teu Filho Jesus Cristo, e me perdoasse os pecados. Eu não sei se a sua vida vai melhorar de imediato, eu não sei se a sua enfermidade vai curar, eu não sei se o seu marido ou sua esposa vão melhorar, eu não sei se os seus filhos vão ser mais obedientes, eu não sei se o seu casamento será restaurado, não sei qual é o propósito de Deus, mas eu sei que finalmente você estará dentro da vontade de Deus. Eu sei que finalmente você terá o auxílio que você precisa para passar pelas circunstâncias que vão surgir na sua vida. E eu sei que você, pela primeira vez, terá o Espírito Santo do Senhor habitando em você e lhe dando sabedoria para conduzir a sua vida e a sua casa. E eu tenho plena esperança que, se isso acontecer na sua vida, a sua família vai ser plenamente beneficiada com isso. Depois de falar da redenção, e eu vou terminar agora, o capítulo 5 de Efésios nos mostra o que acontece com uma família que foi alcançada pela graça. Numa família que foi alcançada pela graça, a partir do versículo 5, do capítulo 5, se as pessoas viverem de acordo com o Evangelho, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar no versículo 22, mulheres que respeitam o seu marido, mulheres que sujeitam-se aos seus maridos, porque quando a graça nos alcança,
nós entendemos qual é o nosso papel no mundo, como glorificar a Deus com o que Ele nos deu, e fazer aquilo para o que fomos criados se torna uma grande alegria e não mais um fardo. Recebemos com alegria o fato de que fomos criados, as mulheres, para se sujeitarem aos seus maridos. Não é isso que nós queremos como homens? Mulheres que nos respeitem, que demonstrem o seu amor por nós, cuidando bem da nossa casa, dos nossos filhos. Não é isso que você quer, mulher? Encontrar vida plena? Você não quer finalmente encontrar satisfação? Você não quer realização na sua vida? Sabe por que você não encontra? Muitas vezes, está buscando no lugar errado, está fazendo a coisa errada. Não há como encontrar satisfação se estamos fora do plano de Deus. A gente só se machuca com isso. Finalmente, quando a graça nos alcança, nós percebemos que o que estava fazendo sofrer era o pecado, não era o que Deus proporcionou para nós. E se a graça está tratando o pecado, com mais facilidade, as mulheres podem se submeter aos seus maridos. Numa família alcançada pela graça, os maridos amam as suas mulheres de maneira sacrificial. A liderança se torna uma liderança servidora. Este homem agora não vive mais para cuidar da sua própria carne, mas ele cuida da sua mulher. Ele está disposto, inclusive, a morrer por ela. Mas nem sempre somos obrigados a morrer por nossas esposas. Esse homem vai estar disposto a ajudá-la no lar, a olhar para ela com carinho, a compreender as suas lutas, a orar com ela, orar por ela, conduzi-la espiritualmente. Numa família alcançada pela graça, uma família redimida, homens amam as suas mulheres. Cada um ama a sua mulher. No capítulo 6 de Efésios, nós vamos saber que uma família redimida pelo sangue de Cristo, os pais não aborrecem seus filhos, os pais não provocam a ira deles, mas criam esses filhos com o melhor que têm, na pedagogia de Deus, na paideia do Senhor, na sua disciplina e demonstração. Eles conduzem os seus filhos à glória do Senhor e não à ira. E numa família redimida pelo sangue de Cristo, os filhos, eles obedecem aos pais, eles honram seus pais. Esta família redimida é a família que todos nós queremos. Talvez seja isso que você tenha vindo buscar aqui nesta noite. Alguns passos para a sua família ser perfeita. Não existem esses alguns passos. O que existe é que você precisa arrepender-se do seu pecado e encontrar perdão em Cristo. Você não precisa de mais nada senão redenção. E Deus está em Cristo redimindo o mundo. Esse é o tempo da redenção. Quem busca o Senhor, Ele atende graciosamente, perdoa o pecado e restaura a vida. Eu quero convidá-lo a experimentar isso. O processo inicial é doloroso, temos que tratar o pecado, mas a redenção restaura todas as coisas. A vida e a família que você está buscando, você vai encontrar em Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.